assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Olá, queridos, graça e paz. Mais um encontro, mais um tempo, mais um momento de estarmos juntos com o Senhor. Queremos te convidar, vem conosco, vamos adorar ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Vem, 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 vem. vem. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez,
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé.
entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, ministrando louvor. Pra te adorar foi que eu nasci, onde flui o amor.
Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E nós sabíamos que o Senhor já estava no controle de tudo e de todas as coisas. E iremos começar agora, Pai, uma nova fase. E que possamos, na mesma vontade, continuar te louvando e engrandecendo o teu nome. E sabendo, Pai, que não existe pandemia, desânimo, nada que impeça o amor do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor disse que nada nos separa do teu amor. Obrigada pelo amor do Senhor, pela vitória nos dada, pela saúde nos dada, por tudo que o Senhor fez por nós durante todos esses meses. E eu sei que o Senhor vai continuar a fazer, continuar a trabalhar no momento de todos estarmos juntos. Continuamos por aqui, mas objetivo de te louvar e de bendizer o teu nome é único, é a única certeza que nós temos, que nós te louvamos com prazer de ministrar o louvor, com prazer de ministrar o amor do Senhor pela vida da nossa igreja e dos nossos irmãos, no nome de Jesus, amém. Meu prazer é te louvar, ministrando louvor, pra te adorar foi que eu nasci, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, ministrando louvor, pra te adorar foi que eu nasci, onde flui o amor. Aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs, é um prazer nós estarmos aqui. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar um pouco da palavra. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, um pouco daquilo que Deus tem falado comigo. E eu queria, para a gente começar, eu queria orar. Eu queria que nós orássemos e queria que a gente fechasse os nossos olhos e vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe daquilo que passa na vida de cada um, a começar de mim aqui, a todos que estão assistindo, participando e vivendo cada um tempo novo, e o Senhor conhece. E nessa noite nós queremos consagrar o nosso tempo a Ti, nós queremos falar e entregar nas Tuas mãos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero nessa noite começar com algo que eu estava pensando. Como você conheceu, ou quando você conheceu a sua esposa, o seu esposo, o seu melhor amigo? Eu não sei, óbvio, eu não sei como você e quando foi, mas eu sei de uma coisa. Quando isso aconteceu, essa pessoa, ela era uma pessoa estranha para você. E foi necessário tempo para que essa pessoa deixasse de ser estranha e se tornasse uma conhecida, uma pessoa conhecida, uma pessoa que fizesse parte da sua vida. Foi preciso tempo. E com isso, eu fico imaginando que para as nossas vidas nós precisamos de algumas etapas. Para a minha vida, eu preciso de etapas e aprender a viver essas etapas. E eu penso na minha vida, quando eu conheci a minha esposa e ela deixou de ser uma pessoa estranha para a minha vida, foi necessário que eu tivesse atitude, foi necessário que eu aprendesse a cumprir as etapas e, claro, foi necessário que houvesse tempo. E a gente está vivendo um tempo novo na nossa vida. E de alguma forma nós precisamos aprender a lidar com isso. E eu estava pensando sobre o desafio que nós temos. E eu pensei sobre o que eu iria falar com vocês aqui nessa noite. E eu queria te incentivar a conhecer a Deus. E conhecer a Deus através ou por meio da fé. Então, se eu pudesse traduzir isso em
uma expressão, se eu pudesse traduzir tudo que eu quero falar com você aqui hoje em uma expressão, seria exatamente essa: conhecer a Deus em meio à pandemia, através da fé. Esse é o que eu queria falar com vocês. E a Bíblia é um livro magnífico, né, irmãos? A Bíblia tem diversas histórias, personagens, e eu fiz 2 recortes que eu acho que vai te ajudar a entender isso melhor e vai me ajudar a explicar isso melhor. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Hebreus 11, a partir do verso 17, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Eu vou ler mais uma vez. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Esse é um texto. São 3 versículos que nós vamos conversar um pouco. Dá um pulinho agora, lá no livro de Daniel. Abraão vai ser um personagem aqui da nossa conversa, mas lá no livro de profeta Daniel, capítulo 3, nós vamos ler também alguns versículos. Diz o seguinte, Daniel capítulo 3, a partir do verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, eu fiquei pensando um pouco nesses 4 personagens e nesses 2 trechos da Bíblia. E aí, como eu disse para os irmãos, o desejo nessa noite é te incentivar a conhecer a Deus em meio à pandemia através da fé. E esses 4 personagens, Abraão, aqui nós lemos lá no Novo Testamento, em Hebreus, o autor de Hebreus contando um pouco sobre Abraão no capítulo clássico que fala sobre os heróis da fé. Mas você vai conhecer a história de Abraão lá no livro do Gênesis. E Abraão foi um homem que viveu uma vida assim bem desafiadora. E ao mesmo tempo, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram jovens que viveram muitas adversidades na vida. O texto aqui, eles não estavam na terra deles, eles estavam na terra de Babilônia, só para contextualizar um pouco. E eles tinham um grande desafio. O desafio de manter as origens dele num lugar onde era totalmente o oposto. E certo dia o rei Nabucodonosor mandou as pessoas adorarem a imagem dele, a um ídolo, ao Deus Nabucodonosor.
E esses jovens não aceitaram isso. Esses jovens simplesmente não se colocaram à disposição disso, de adorar a esse novo Deus na vida deles. Mantiveram firmes. E aí entra exatamente o texto que nós lemos, que foram a resposta deles para o próprio Nabucodonosor. E aí eu fiquei pensando, né, nesses 4 personagens, os desafios que eles tinham, e pensando hoje na nossa vida. Nós temos muitas adversidades, estamos sendo limitados em certas coisas que gostaríamos de fazer e não podemos, temos um certo medo, né, do que esperar. Nós não sabemos ainda como será, temos especulações, mas não sabemos ao certo como será o mundo depois da pandemia ou quando a pandemia vai passar. Mas como eu disse, eu quero te incentivar a conhecer mais a Deus. E eu consegui achar nesses 2 textos que nós lemos, essas afinidades, ou algumas, né, 2 afinidades aqui entre Abraão e Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu pensei algo importante que está dentro daquilo que que eu estou conversando com vocês, que é a fé em Deus. É uma afinidade que eles tinham em tempos completamente diferentes, lugares diferentes, mas eles tinham fé em Deus. E quando a gente está falando de fé em Deus, eu falo em confiar em Deus, confiança em Deus, mas também eu falo em fidelidade a Deus. É você ser fiel àquela revelação que você tem de Deus. E para esses homens que foram marcados pela adversidade, eles tinham fé em Deus, ou eles tinham fé naquele propósito de Deus que foi revelado para a vida deles. E é isso que vai nos ajudar a conhecer um pouco mais. Lembra? Quando você conheceu o seu ente querido, a sua ente querida, quando você conheceu o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, no início eram estranhos, mas precisou o quê? De etapas, precisou de tempo e o mais importante, precisou de atitude. E eu quero te incentivar a conhecer a Deus através da fé. E a fé, ela é a confiança, mas ela também é a fidelidade. É confiar de tal forma que eu me entrego totalmente a isso. Eu sou fiel a isso. E esses homens, eles tiveram esse desafio. Em meio a tantas adversidades que eles viveram, eles conseguiram viver ou demonstrar uma vida de fé em Deus e naquilo que Deus representava para eles. Essa é uma afinidade, é algo que isso tem marcado um pouco, com força de expressão, né? Marcado muito a minha vida. Nesse tempo que eu tenho vivido, eu tenho procurado a conhecer mais a Deus. E eu acho que esse é um bom caminho. Conhecer a Deus por meio da fé. Através da fé. E uma outra afinidade que eu vejo entre esses 4 homens e essas 4 vidas é o relacionamento com Deus. Para eles, e fica claro, né? Se a gente pegar aqui a fala dos 3 jovens, para eles Deus era uma pessoa viva. Deus era alguém próximo, era alguém que está perto. Isso sugere o relacionamento. A gente relaciona com as pessoas que estão perto. De alguma forma, mesmo que não seja fisicamente, a gente consegue
sentir perto da gente. E aí está um ponto curioso, porque eu quero te levar a pensar nisso. Será que Deus está, quando a gente para mesmo para pensar, ou quando a gente para refletir sobre a vida, quando a gente consegue desligar de todas as coisas, será que Deus está perto de nós? Será que Deus está aqui bem pertinho? E o relacionamento com Deus, eu vejo que é uma afinidade entre esses versos que nós lemos aqui, entre essas pessoas. E aí sim eu penso que nós devemos ter atitude. Nós precisamos crer, né? Ter a crença de que Deus existe, a crença no agir de Deus. Uma coisa que é interessante, para os dois casos que nós lemos aqui, Deus ia fazer alguma coisa. E não importava necessariamente o que Deus faria, mas eles eram sabedores de que Deus faria alguma coisa. Então, o relacionamento com Deus é uma afinidade também que eu vejo. E a gente pode olhar para a nossa vida num todo e talvez perguntar, né, se diante de tantas coisas novas, tantas rotinas que foram mudadas, será que a gente está conseguindo parar um pouco e refletir um pouco sobre a vida, ou nós já entramos numa nova rotina, no sentido negativo da coisa, uma rotina onde não há mais espaço para Deus? Eu quero te incentivar como uma coisa boa para a sua vida, é conhecer a Deus. Talvez você já seja cristão, você já seja um frequentador, ou era um frequentador de igreja, ou talvez está vendo falar de Deus pela primeira vez. Eu quero te dizer que conhecer a Deus é uma coisa muito boa para a sua vida. E conhecer a Deus está acima das placas de igrejas, de religião. Então eu quero te fazer esse convite. Eu quero te incentivar a conhecer a Deus por meio da fé. Lembrando que fé, como eu disse há pouco, a fé ela não é apenas uma confiança qualquer. Eu tenho boa fé, eu confio. Não, mas é algo maior. É uma fé tamanha. É uma confiança tão grande a ponto de me entregar, de entregar a minha própria vida. É fidelidade. Fidelidade aos propósitos de Deus. E o que é interessante é que Deus está interessado nisso. Deus está interessado que a gente consiga relacionar com Ele. E sabe qual que é o primeiro passo de tudo? E assim eu quero caminhar para a conclusão. É a rendição. Eu queria te fazer esse convite nessa noite. E quando você também estiver vendo, independente de como você esteja ou o que você esteja pensando, mas o convite que eu te faço é: se renda. Se renda ao cuidado de Deus. É um caminho, irmãos. É um caminho e é uma vida que a gente leva. Ter atitude como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam completamente decididos de que não iriam se render à imagem, eles não iriam adorar a imagem do rei, porque para eles Deus era o único da vida deles. E esse é um processo, é uma caminhada. Talvez você está pensando agora em todas as coisas erradas que você tem feito, ou que você já fez, ou que você não consegue iniciar uma caminhada. Você sempre corta, você sempre termina as coisas antes do fim. Mas a vida é um processo. É um processo onde a gente vai vivendo vários ciclos e aprendendo.
aprendendo muito. E nessa noite eu queria te incentivar. Eu quero te incentivar a conhecer a Deus. Nesse tempo de pandemia, talvez você mudou completamente sua rotina. Eu quero te incentivar, coloque Deus na sua rotina. Coloque Deus no seu tempo, para que você consiga vivenciar coisas maravilhosas na sua vida. E para terminar, eu tenho um verso aqui que eu acho que ele também é importante para a nossa caminhada. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tenha atitude. A fé, ela é um dom de Deus. Talvez você olhe e fale assim, mas eu não consigo ser fiel a Deus. Eu não consigo confiar em Deus. Eu te faço esse convite. Tenha atitude. Atitude de se render a Deus. Ficar num lugar onde só é você e Deus. Não tem espaço para outras coisas. E ali você vai dizer para Ele o que passa no seu coração. Esse é o nosso desafio. E esse é o meu desejo. Que você consiga se render à presença de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você pensasse um pouco sobre tudo o que falamos. Deus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Eis aqui, Senhor, a nossa história, a nossa vida. Olhe para o nosso coração. Olhe para o coração daquele que está sedento por Te conhecer. Que Teu Espírito possa, em nome de Jesus, alcançar essa vida e fazer com que ela possa ter atitude de querer Te conhecer mais. Que Teu Espírito possa encontrar espaço na vida dessas pessoas e que elas sejam edificadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que você tenha dias abençoados por Deus. Dias de onde você conheça mais de Deus. E lembre-se, tenha atitude. Tome a decisão. Deus está de braços abertos, pronto para estar com você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.